Nesse caso não é. O olhar que você quiser, pela perspectiva que você quiser, a diferença tá muito grande, cara. Tá muito grande. E aí tem uma coisa, né, que o Flamengo e o Fluminense têm dominado a decisão do estadual há anos, né, como disse o Tironi na abertura. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre a grande vitória do Mengão no final de semana, sobre o que esperar também para a grande final do Cariocão entre Flamengo e Fluminense. Os paulistas seguem analisando tudo e elogiando, claro, o nosso Flamengo, né? Geralmente criticam, quando tá mole eles descem a lenha. Porém, agora o Mengão tá bem e tem a possibilidade aí de faturar mais um título esse ano, né? Já ganhou a Guanabara, agora pode ganhar também o Campeonato Carioca, já venceu a Recopa, então o Felipe Luiz tem um início de ano muito promissor. Infelizmente o BH que tá na imagem aí brilhou contra o Vasco, mas dificilmente atuará no segundo jogo, né? No primeiro já é certo o desfalque e no segundo contra o Fluminense tem pouquíssimas possibilidades, então agora o Felipe vai ter que bater cabeça ali, talvez colocar o Plata como centroavante, um falso 9, enfim, ele certamente tem peças muito qualificadas para a substituição do nosso querido BH27. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram, tá muito legal, análise, elogios principalmente a esse elenco maravilhoso. Do Campeonato Carioca, vamos ouvir o que disseram o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, o Pedrinho, presidente do Vasco, e também o Carille, técnico do Vasco, depois de Flamengo 2, Vasco 1, de virada. Grande jogo, um grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo. E o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência. Acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo. E foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram. E a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Jogadores que chegaram e se machucaram nesse período também e atrasou um pouquinho esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Muito bem, tá aí ó, o Felipe Luiz falando, grandíssimo jogo do Flamengo, na opinião dele. O Pedrinho, presidente do Vasco, reclamando da arbitragem, do gol lá, do Bruno Henrique e tudo mais. Eu sempre falo, esses aí o juiz pode dar qualquer coisa, nem sei se está impedido ou não. Tem uns detalhes, né, do linha grossa e tal. Específicos, né? Linha mais grossa. Linha mais grossa, exatamente. Enfim. E o Carille falando que agora com o time, né, ninguém machucado, parará. Mas o fato é que, sendo muito sincero, eu sei, é triste para a torcida do Vasco, não tem nenhuma outra rivalidade tão grande no país hoje que seja uma coisa tão discrepante. Não parece o confronto de um time grande com um time pequeno. É muito impressionante. Esse negócio é muito assustador para o vascaíno. E não é só resultado, né? E vou te falar, não é nem só os times. É o todo. Pega a organização dos dois clubes, as finanças, entendeu? Tem um combo ali que distancia muito. Porque às vezes você tá com um time até bom, só que sua diretoria tá meio bagunçada. Mas você tem um time que você encara ali e vambora. Nesse caso não é. O olhar que você quiser, pela perspectiva que você quiser, a diferença tá muito grande, cara. Tá muito grande. E aí tem uma coisa, né, que o Flamengo e o Fluminense têm dominado a decisão do estadual há anos, né, como disse o Tironi na abertura. Mas a gente teve o ano passado o Botafogo sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? O ano anterior o Fluminense. Então, a questão do Vasco em relação a todos, contra o Flamengo é muito específico, mas em relação a todos ela vai ficando chocante.
É a questão das perspectivas. Aliás, a gente estava falando tanto do Santos, que vai jogar daqui a não sei quantos dias no Brasileiro. A estreia é Vasco e Santos, né, no Brasileiro. São times com problemas, né, para acompanhar os demais rivais nos seus estados. Isso porque o Vasco já tentou SAF e tudo mais. Então, se a gente fizesse lá o cara a cara... Não, aí... Flamengo e Vasco, a gente viu São Paulo e Palmeiras, equilíbrio. Flamengo e Vasco não ia ter nem... né? O nível é muito distante hoje dos dois times. E aí o astro, né, do Vasco, que é o Felipe Coutinho, ele não conseguiu jogar, né? Até agora. Ele se machuca muito. Se machucou, né? Inclusive nesse jogo. Sim. Né? Até tentou alguma coisa, mas talentoso e tal, mas... E o Carille chega a falar que isso que o Arnaldo falou, ele falou, é muito dolorido para o nosso torcedor saber que os 3 ganharam títulos recentes, inclusive de Libertadores, e a gente não. Sim. Ele está meio isolado ali, até nesse sentido de conquistas, né? E o fato é que, sei lá, o Botafogo agora tá bagunçado, mas se arrumou, ganhou o título, ganhou, o Fluminense do jeito dele conseguiu. Agora, quando você olha o Vasco, você não vê perspectiva. E o contrário, você achou que foi um grandíssimo jogo do Flamengo, ou Massá? Acho que grandíssimo não dá para dizer, mas é que é de tanto domínio, né? É uma coisa, o Vasco compete 20 minutos, meia hora. Depois vai meio que propaganda de pilha, né? Vai vendo lá, a pilha vai acabando, o bonequinho não vai se mexendo mais, até uma hora que ele parou, aí... Né? O banco é muito diferente, né? O Felipe Coutinho é um jogador de pouquíssima robustez para jogar jogos assim, não aguenta jogar, enfim, a diferença é brutal, abissal, e assim, cara, é difícil até achar as palavras, é um pouco humilhante para o torcedor do Vasco, né? Porque, não vai acabar tão cedo isso aí. O Vasco está num lugar, cara, que é o lugar pior que o da SAF. Porque quando estava naquele lugar e veio a SAF, a gente imaginou que fosse um crescimento, né? Hoje não se sabe quem é a SAF, se é o investidor, se é o grupo lá americano, se não é. Quem está no comando, como vai ser, liminar. É um negócio medonho. Né? Então, realmente preocupa demais a situação do Vasco. E o Carille, quando tem oportunidades, né, ele também não consegue se destacar. Né? Ele não consegue fazer um trabalho que se destaque. A coisa fica enroscada. Agora, Flusão na final, Arnaldo, contra o Flamengo. Aí a história é outra, né? O Felipe Luiz não venceu o Fluminense ainda. Chegou à final, é boa chance, em 2 jogos. O Fluminense, na final do Rio, né? É sempre bom explicar, porque cada estadual tem a sua excentricidade. Na final do Rio não tem, assim como a de São Paulo, não tem vantagem da melhor campanha. Na semi tinha, né? Entre Flamengo e Vasco, Fluminense e Volta Redonda. Então, zera tudo. Primeiro jogo é mando do Fluminense. Já estão vendendo ingressos. Acho que a torcida do Fluminense tem motivos para acreditar. Não só pelo histórico recente, mas que o time melhorou consideravelmente. O time vem com 3 semanas bem boas. Né? Venceu em Caxias na Copa do Brasil, que não é fácil. Passou pelo Volta Redonda sem problema nenhum, definido no primeiro jogo. Então, acho que tem uma... Poupou jogadores, né? E a gente tem e a gente tem uma questão no Flamengo, a gente vem falando desde o começo. O Flamengo também tem sofrido com questões musculares, né? Aliás, informação que o Lance publicou, o Bruno Henrique está fora da final. Então, Bruno Henrique, Wesley, né? O Flamengo tem jogado numa intensidade muito grande, mas tem tido vários problemas de lesão muscular nesse início de temporada. Vários. Então, e são 2 jogos no intervalo curto, né? Para definir antes da data FIFA. Então, acho que o Fluminense tem chances. O Flamengo é favorito? Mas talvez tenha que enfrentar o seu pior adversário, né? Nesse momento. Então, acho que tem jogo. A final do Estadual do Rio não vai ser esse passeio que foi agora para o Flamengo, não. Fichas, então, para a final. Tá, eu vou dar 5-5, cara. É mesmo? Eu não, 6-4 Flamengo. 6-4 Flamengo também. 5-5. 7-3 Flamengo. 5-5. Para mim. Sabia que você ia vir de 7 para cima. 5-5, Arnaldo? Claro, são 2 jogos, não tem vantagem. Então, acho que se ter 2 jogos é bom pro Flamengo. Sim, eu também acho. Não acho. Por quê?
Eu acho que o Fluminense tem numa semana com 2 jogos e tendo descansado praticamente nesse jogo contra o Volta Redonda, ele tem condição de talvez travar o primeiro jogo e empurrar para o segundo. Eu acho que o Fluminense tem Não, acho que o raciocínio do Arnaldo faz sentido, mas para mim ele não se sustenta na medida em que o Flamengo é muito mais time. É que a gente sempre acha isso. Não. Não, aí né? Mas o Fluminense tem um... Não, sim, tem, é verdade. Mais ou menos como o Palmeiras e São Paulo, eu acho. Né? É diferente, tá diferente agora, entendeu? Porque tem o trabalho, eu gosto do trabalho feito pelo Luiz. Então tá aí, né? Um pouco da análise, tem essa imagem aparecendo aí, ó. Esqueceram de tirar a imagem. Mas é um pouco do que rolou, né? Um pouco da análise aí da imprensa paulista. O Flamengo realmente é favorito, na minha humilde opinião, para essa final. Dá para vencer o Fluminense. Acho que 2 jogos, sim, é algo bom pro Flamengo. Eu discordo ali do outro que falou que não, é algo ruim, né? Do Arnaldo. Acho que é algo bom, porque se for um jogo só, o Fluminense joga retrancado, segura o resultado, prorrogação não, né? Mas penalidades, aí pode vencer o Flamengo. Mas como são 2, o Felipe Luiz tem 180 minutos, mais acréscimos, para tentar achar uma solução e fazer bons resultados. E garantir o primeiro cariocão dele como técnico do Mengão. Diz o que vocês acharam, vocês concordam, vocês discordam, o que vocês pensam, opinem aqui nos comentários. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, muitas notícias repercutindo tudo sobre esse grande clássico. Obrigado a todos, valeu!